Boa noite a todos. Estamos dando início à nossa segunda aula da formação básica do Corpo Freudiano, Seção Rio de Janeiro. Como vocês todos já sabem, nós da escola decidimos manter os cursos da formação básica em modo remoto, ou seja, não presencial, por meio de uma aparelhagem técnica que ainda não estou familiarizado, então vocês me desculpem os problemas técnicos que possam eventualmente surgir. E a minha tarefa hoje aqui é tentar dar continuidade à apresentação que o Marco Antônio Coutinho Jorge iniciou na semana passada a respeito desses três conceitos lacanianos importantes que são real, simbólico e imaginário. Na semana passada, o Marco Antônio mostrou de que modo real, simbólico e imaginário são, de certo modo, na leitura que faço do que ele apresentou, são três campos de problema, três aspectos problemáticos que tanto Freud quanto Lacan tiveram que enfrentar e se interessaram. Freud se iniciando pelos problemas que dizem respeito ao simbólico, enquanto Lacan se iniciaria nos problemas que dizem respeito ao imaginário, e em seguida o próprio Lacan se introduziria nos problemas que dizem respeito ao simbólico, e aí, finalmente, ambos teriam que se confrontar nos problemas que dizem respeito ao real. Eu vou seguir nessa mesma linha, de certo modo, mas eu gostaria de começar destacando que, em primeiro lugar, real, simbólico e imaginário dizem respeito a um conjunto de problemáticas que, de fato, são tributárias da obra de Freud, embora, isso é importante destacar para aqueles que começam a se introduzir na conceitualidade psicanalítica, especialmente a conceitualidade lacaniana, embora real, simbólico e imaginário seja uma terminologia, sejam três conceitos eminentemente lacanianos. Ou seja, embora a problemática que Lacan tenta responder com os conceitos de real, simbólico e imaginário seja uma problemática tributária da obra de Freud, oriunda da obra de Freud e eminentemente, efetivamente freudiana, esses três termos são termos lacanianos, ou seja, não é possível encontrar real, simbólico e imaginário descritos na obra de Freud do ponto de vista conceitual. Isso tem uma razão de ser, e eu quero começar a nossa conversa de hoje apresentando uma dessas razões fundamentais, que é o fato, que diz respeito ao fato de que Freud estava interessado eminentemente no que a gente chama de conflitos psíquicos, ou seja, o interesse fundamental de Freud diz respeito ao que nós podemos chamar de conflitos psíquicos. Eu vou começar a usar aqui esse recurso, que é um quadro virtual, para dar destaque ao que eu estou tentando dizer. Então, Freud está interessado nos chamados conflitos psíquicos. Por outro lado, o que nós podemos caracterizar como marca desses conflitos psíquicos freudianos diz respeito justamente ao embate entre dimensões, e embates específicos entre dimensões específicas do campo psíquico, tal como Freud havia desenvolvido na sua dimensão dinâmica, econômica, ou seja, na dimensão metapsicológica, propriamente dita. Então, Freud está interessado, para ser mais direto, em quais são os efeitos do recalque, quais são os efeitos da projeção paranoica, por exemplo, quais são os efeitos da introjeção
quais são os efeitos da denegação no mundo psíquico. É isso que eu estou chamando aqui do fato de que o interesse freudiano se concentra, sobretudo, na noção de conflito psíquico. E toda a nosologia freudiana, ou seja, toda a orientação clínica de Freud, propriamente dita, vai se sustentar efetivamente na análise dos desdobramentos e dos efeitos de cada conflito psíquico que ele analisou, que ele estudou psicanaliticamente. Pois bem, em Lacan, os chamados 3 registros, que é o tema do nosso encontro de hoje, real, simbólico e imaginário, não equivalem efetivamente aos conflitos psíquicos freudianos. Ou seja, a relação entre real, simbólico e imaginário não se espelha de maneira imediata nos chamados conflitos psíquicos freudianos, recalque, denegação, projeção, etc. Para fazer uma espécie de uma imagem, é como se Lacan tivesse dado uma espécie de passo para trás, se a gente pode dizer, para tentar buscar o tipo de determinação que produz o conflito psíquico. Ou seja, de que modo é possível que um conflito psíquico, aqueles que Freud se interessava, possam acabar se produzindo. Então, RSI, os 3 registros, real, simbólico e imaginário, são uma espécie de leitura conceitual, de uma espécie de campo dos possíveis dos conflitos psíquicos. Ou seja, se há, por exemplo, uma falha no simbólico, uma falha de constituição do simbólico, e, portanto, essa falha no simbólico vai clamar ou exigir mais do imaginário ou do real. Por outro lado, então, se há essa falha no simbólico, um conflito psíquico específico irá se produzir. Se há um insuflamento do imaginário, um conflito psíquico irá se produzir e assim por diante. Ou seja, cada forma de laço entre os 3 registros vai permitir, entre aspas, aí, uma forma de conflito psíquico específica. Portanto, não há, por exemplo, recalque dos elementos inconscientes onde o simbólico não se estrutura ou não se organiza, não se amarra ao imaginário e o real, como é o caso da foraclusão do nome do pai, que vocês ainda terão oportunidade de analisar mais de perto, a partir da leitura de Lacan. Ou seja, o que eu estou tentando apresentar é que, embora real, simbólico e imaginário sejam 3 conceitos com especificidades, características próprias, bastante específicas, por outro lado, real, simbólico e imaginário sempre estiveram e cada vez mais o Lacan vai fazer com que eles estejam organizados, amalgamados entre si, e o modo de operação de cada um desses 3 conceitos, de real, simbólico ou do imaginário, vai depender da relação que ele nutre com os outros 2. A ponto de o fim da obra do Lacan, isso a gente deixa para uma discussão posterior, mas o fim da obra do Lacan grafar essa relação intrínseca, íntima entre os chamados 3 registros de maneira inequívoca. Mas, evidentemente, a gente pode descrever ou caracterizar conceitualmente esses 3 conceitos. Por exemplo, desde o início da obra do Lacan, isso não vai mudar em nenhum outro momento,
Lacan vai caracterizar, por exemplo, o real como aquilo que escapa ao simbólico. Ou seja, para ser mais preciso, Lacan vai caracterizar o real como algo que é heterogêneo ao simbólico. Isso é fundamental, né? Num certo sentido, essa caracterização do real, ela pode aparecer à primeira vista, né? Os familiarizados com as exigências conceituais filosóficas podem ficar um pouco assustados com a ideia de que você determina um conceito, né? Ou você descreve um conceito a partir de outro conceito, né? Ou seja, a caracterização de um conceito é a negativação de outro conceito, né? Ou seja, o real é aquilo que é heterogêneo ao simbólico. Mas, por outro lado, em psicanálise, isso não é, de modo algum, contraditório. Né? Não é contraditório por uma razão particular, e que eu quero começar a trabalhar hoje a partir dela, uma razão fundamental, que é o fato de que, para Lacan, a experiência psicanalítica ela é uma experiência do simbólico. A experiência de uma psicanálise se sustenta no campo simbólico. A ponto de que a gente pode perfeitamente dizer que, em Lacan, há uma espécie de precedência do simbólico sobre os outros registros, pelo menos até a década de 1970. Ou seja, há um privilégio do simbólico sobre os outros registros. Até 1970, quando Lacan começa a reformular essa característica especial, esse lugar especial oferecido ao simbólico e tenta equivaler, fazer construir um modo de equivalência entre os registros. Mas, como eu disse agora há pouco, quer dizer, uma psicanálise ela é eminentemente uma experiência do simbólico, né? Ou seja, uma psicanálise é algo que se sustenta no campo simbólico eminentemente. E há pelo menos duas razões, talvez provavelmente muito mais do que duas, mas há pelo menos duas razões para isso acontecer dessa forma. A primeira delas é o fato, diz respeito ao fato de que é através do simbólico que se constitui o sujeito da psicanálise. Ou seja, o sujeito sobre o qual uma psicanálise incide, o chamado sujeito do desejo, por Lacan, ele diz respeito a algo que é oriundo, que é tributário do campo simbólico. Então, quando a gente fala em simbólico, a gente está, a partir de Lacan, falando, ao mesmo tempo, de linguagem. Falar de simbólico é falar de linguagem. Simbólico é um dos nomes da linguagem. E a linguagem, para Lacan, é o campo no qual se instaura o sujeito do desejo. Portanto, a linguagem e o simbólico é um instrumento fundamental, a ferramenta fundamental do psicanalista e, sobretudo, ele é o lugar a partir do qual uma psicanálise pode operar. Sem simbólico, mesmo que haja uma falência da expressão do campo simbólico, de qualquer modo, é no campo do simbólico que uma psicanálise pode operar. Qualquer que seja a chamada estrutura, né, na qual o sujeito se constituiu. Uma outra razão pela qual o simbólico é visto por Lacan como a base de toda a psicanálise é o fato, não menos importante, mas que precisa ser destacado cada vez mais, diz respeito ao fato de que apenas no campo simbólico alguma mudança é possível.
Ou seja, e aí a gente pode se remeter a mais uma descrição, mais uma forma como Lacan vai descrever, categorizar, conceitualizar o real. Lacan vai repetir isso muitas vezes, desde o começo da sua obra, que o real é o lugar onde nada falta. Ou o real é onde tudo retorna ao seu lugar, ou ao mesmo lugar. Quer dizer, essas duas caracterizações negativas do real, então vocês vejam que, mais uma vez, a gente ainda não tem uma caracterização conceitual positiva do real, mas, de todo modo, essa outra caracterização que eu acabei de fornecer do real, embora negativa, ela está intimamente relacionada à ideia de um lugar. Quer dizer, o real é o lugar onde nada falta, onde tudo retorna ao mesmo lugar. Quer dizer, no real não se produz movimento, no real não se produz mudança, no real não se produz, não há aposta alguma num reposicionamento, porque não há nem mesmo posição possível. Isso é fundamental, porque, por outro lado, se formos pensar o imaginário como uma espécie de campo, de uma crispação de sentido, o imaginário, embora ele possa ser abalado, o imaginário igualmente é um lugar, é um espaço, é um registro que busca o tempo todo cristalizar qualquer possibilidade de mudança. Então, é no campo simbólico que alguma mudança se faz possível. E uma análise, uma psicanálise, é eminentemente, fundamentalmente, uma aposta numa mudança, numa nova posição do sujeito. Portanto, é no campo simbólico que qualquer aposta de mudança, de reposicionamento, de algo que incida sobre um lugar simbólico, pode se dar. Quer dizer, o simbólico é o registro que estabelece lugares simbólicos. E esses lugares simbólicos são precisamente aquelas ferramentas, aquelas construções que têm a potência, têm a possibilidade de se modificar. Então, uma análise aposta numa mudança de lugar simbólico que, do ponto de vista real, seria absolutamente contraditório. E que, do ponto de vista do imaginário, tem efeitos que seriam outros, distintos de uma psicanálise. Portanto, esses dois elementos, essas duas caracterizações que eu acabei de dar, são simples tentativas de apresentar as razões pelas quais Lacan aposta no simbólico como o solo a partir do qual uma psicanálise pode se dar, o solo a partir do qual uma psicanálise acontece. Isso não significa, no entanto, que, embora a psicanálise seja uma experiência do campo simbólico ou a partir do campo simbólico, como o Marco Antônio apresentava na semana passada muito bem, embora Freud tenha iniciado a sua pesquisa, o seu trabalho psicanalítico, pensando, elaborando questões do campo simbólico, na interpretação dos sonhos, o projeto de uma psicologia científica de 1895, quer dizer, ali são obras, a psicopatologia da vida cotidiana, os xistes, o texto sobre os xistes e sua relação com o inconsciente, todos eles são obras, todos esses livros são obras que operam, que trabalham, que destrincham questões que dizem respeito eminentemente ao campo simbólico. Por outro lado, ao contrário de Freud,
Lacan ingressa na história do movimento psicanalítico interessado eminentemente em questões que dizem respeito ao registro do imaginário. O Marco apresentou muito bem isso na semana passada, quer dizer, embora Freud tenha se iniciado e fundado a história do movimento psicanalítico com questões que vão dizer respeito ao campo do simbólico, Lacan, por outro lado, vai se inaugurar na história do movimento psicanalítico, do campo psicanalítico, eminentemente com trabalhos que desenvolvem uma pesquisa a respeito das questões que dizem que estão conectadas ao campo do imaginário. Aqui, eu preciso fazer uma observação que eu acho de extrema importância e que eu acho que é importante que todos nós tenhamos em mente, porque ao tentar pensar com vocês agora, ao tentar expor o modo como os conceitos nesse momento, de imaginário, de simbólico e real, vão surgir na obra de Lacan, a gente acaba embaralhando um pouco, tornando quase que impossível a distinção entre história da psicanálise e teoria psicanalítica e, portanto, também clínica psicanalítica. Eu me explico um pouco melhor, quer dizer, a entrada de Lacan na história da psicanálise, ela é equivalente. Os problemas que Lacan enfrentou e encontrou na história do movimento psicanalítico no momento, na sua época, essas questões elas acabam se tornando equivalentes à construção da própria teoria psicanalítica e da teoria lacaniana especificamente. Então, aqui, história da psicanálise e teoria psicanalítica acabam se conjugando num único e mesmo fenômeno. Importante dizer isso por várias razões, mas acho que uma delas é absolutamente fundamental, e que nós aprendemos com outros autores também, mas Lacan é aquele que coloca isso numa evidência sem indubitável. Fazer história da psicanálise não é contar uma história a respeito de personalidades, de personagens fundamentais, embora isso seja parte, evidentemente, de fazer uma história da psicanálise. Mas o que eu quero salientar nesse momento é que fazer história da psicanálise, e sobretudo a partir de Lacan, mas também a partir de Freud, é fazer teoria psicanalítica. Compreender os problemas que Lacan buscava responder no momento em que ele passa a construir a sua obra, ao mesmo tempo fazer história da psicanálise, ou seja, fazer uma história do como Lacan vai surgir no cenário psicanalítico e, ao mesmo tempo, compreender a própria teoria lacaniana enquanto tal. Bom, dito isso, não acho que haja, e eu acho importante que a gente tenha clareza a respeito disso, eu não acho que seja possível fazer uma distinção entre a história da psicanálise e a teoria lacaniana. Isso implica em afirmar que a entrada de Lacan na história do movimento psicanalítico se dá a partir da sua insatisfação a respeito do modo como a teoria psicanalítica e a clínica psicanalítica estava sendo conduzida naquele momento em que surgem seus primeiros trabalhos. A insatisfação de Lacan a respeito desse modo como a teoria psicanalítica e a clínica psicanalítica estava sendo conduzida acaba tendo por efeito a recuperação de uma série de problemáticas da teoria freudiana como uma forma de responder às insuficiências do movimento psicanalítico naquele momento em que Lacan surge. Para ser mais direto, o que eu estou querendo apontar é para o fato de que Lacan, ao reconhecer que o movimento psicanalítico daquele momento se encaminhava para uma direção insatisfatória,
Lacan não vai produzir, na realidade, uma teoria muito distinta daquela teoria original freudiana. Ao contrário, Lacan vai tentar recuperar elementos da teoria freudiana numa nova chave. Não para se tornar mais freudiano do que todos os outros freudianos, mas para ser capaz de reinaugurar a experiência freudiana numa nova chave, ou seja, recuperar a novidade da experiência freudiana nessa nova proposta, nessa nova chave de leitura que ele vinha desenvolvendo. Então, retomando, eu dizia que Lacan ingressa na teoria psicanalítica e na história do movimento psicanalítico com um estudo sobre o conceito que ele vai construir de imaginário. E esse conceito de imaginário, ele vai introduzir pelo menos aí 3 elementos fundamentais naquele momento. Ou seja, o conceito de imaginário vai dizer respeito, em primeiro lugar, ao campo do sentido. O imaginário, vou colocar aqui no quadro para vocês, vai dizer respeito à experiência que todos nós temos do sentido.